Satanás é o pai da mentira, e quando de nossas bocas saem palavras mentirosas, de calúnias e acusações, estamos trabalhando em favor do reino dele. A mentira sempre existiu, isso desde o início do mundo. E a Bíblia é clara quanto a isso. Vemos uma passagem que se encontra no livro do apóstolo João, capítulo 8 e verso de número 44, nos diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Porém, antes de listarmos as 5 mentiras que o diabo quer que você acredite, irei citar primeiramente uma passagem em que Jesus Cristo adverte a respeito da mentira. Essa passagem se encontra no livro de João, capítulo 10, e versos de números 26 e 27, que diz: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. O próprio Senhor Jesus, nesse versículo, faz a separação do joio e do trigo, ou seja, de quem anda reto com os olhos e ouvidos voltados para as coisas do céu, e quem anda satisfazendo os desejos carnais e dando ouvidos às coisas que Satanás quer introduzir em suas vidas. Um exemplo claro disso é quando um cristão acredita e lê horóscopo diariamente antes de sair de casa, acreditando que sua sorte ou azar se encontra em algumas páginas aleatórias de terceiros, e não crendo nas promessas e cuidados do Senhor. Temos nesse exemplo um claro evento em que até conhecem a palavra, mas infelizmente não põem em prática e acabam se misturando com as ilusões deste mundo. Mas uma questão que pode ser levantada é: se as pessoas sabem que Satanás é o pai da mentira, por que então elas mentem? Nós estamos aqui diante de algo muito importante, porque há pessoas que se habituam a mentir e acabam por acreditarem em suas próprias mentiras. Outros mentem porque faz parte de seu DNA. A pessoa é do diabo, ele é mentiroso. Por isso, a pessoa mente porque faz parte de seu caráter ou da falta de caráter, ou de seu DNA. O que dizer é que todos nós estamos sujeitos a fracassar espiritualmente e mentir, principalmente quando ainda não aceitamos Jesus em nossas vidas. Somos envolvidos com as armadilhas e ciladas do príncipe deste mundo. O príncipe aqui referido é Satanás, como a própria Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 14 e verso de número 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas como o próprio Jesus falou e advertiu a sua igreja que o diabo é o pai da mentira, e devemos estar firmes na rocha que é Cristo, se você souber quais mentiras são essas, fica muito mais fácil de você lutar contra e derrotá-lo. Vamos ver a seguir quais são elas. A primeira mentira que Satanás quer que você acredite é que a palavra de Deus não é a verdade absoluta. Satanás quer colocar em sua cabeça que a Bíblia é somente um papel que foi sendo escrita por homens comuns e que ao longo dos séculos foi sendo alterada. Mas sabemos que o próprio Deus desceu para escrever com o dedo dele, através de homens que ele usou para isso. E você acha que se a Bíblia não tivesse sido criada e escrita pelo Criador, as pessoas já não teriam dado um jeito para destruí-la? Quantas guerras foram usadas para destruir as palavras de Deus? Todas em vão, pois Deus é soberano e nada pode mudar a sua vontade. No entanto, a Bíblia é o livro mais lido de todo o mundo. Nela contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores, e todas elas escritas em épocas diferentes umas das outras. E o mais incrível é que todas elas apontam para uma única direção e verdade. Jesus Cristo é o plano perfeito de Deus para salvar a humanidade. Por isso Satanás não quer que você chegue perto do livro sagrado, pois ele sabe que nas Santas Escrituras contém toda a verdade, e que Jesus é o enviado para tirar a humanidade das garras do inferno. O plano de Satanás é que você continue vivendo a sua vida conformado em seu mundo, crendo que a Bíblia foi alterada para que você não conheça a verdade. Assim como Adão e Eva foram enganados pela serpente, Satanás desde então vem introduzindo no mundo cada vez mais mentiras, e todas elas vão contra aquilo que Deus diz. E somente através da Bíblia é que nos libertamos da cegueira espiritual. No livro de João, capítulo 8 e versos de números 32 ao 36. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A segunda mentira é que Deus vai abrir uma exceção no seu caso. Essa é talvez uma das maiores mentiras que Satanás pôs em prática, principalmente
no meio cristão. Todos os dias o diabo assopra em nossos ouvidos a tão conhecida frase: pode fazer, você está na igreja, isso não tem nada demais. E daí o erro é inevitável. Algum de nós já passou por isso em algum momento das nossas vidas. Mesmo frequentando a igreja regularmente, estamos propensos a cair nesse erro. Segundo as escrituras sagradas, alguns homens escolhidos por Deus passaram por situações como essas. Como Davi, que ao cometer o pecado de adultério e homicida, ele sentiu a mão de Deus pesar sobre sua vida. O erro dele teve o perdão divino porque ele se arrependeu dos seus maus caminhos, mas as consequências do seu pecado o acompanharam. Como descreve o livro do profeta Samuel, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, versos 13 ao 18, que nos diz: Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. O segundo exemplo para nós é quando Josué é direcionado e escolhido por Deus para suceder a Moisés, quando o povo saiu do Egito em direção à terra prometida e ia ganhando todas as batalhas. De repente perdeu uma batalha em Ai, e Josué disse: Deus, o que está havendo? Então nós conquistaremos uma terra que tu já nos deste e agora perdemos uma batalha. Mataram um monte dos meus soldados. O que há? Vejamos alguns versículos para entender o que estava se passando. Livro de Josué, capítulo 7, e verso de número 12, que diz: Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Eles sentiram medo. Havia um erro dentro de Israel naquele povo. Deus disse a Josué que eles perderam essa batalha e perderão todas se não tirarem do meio deles algo que foi roubado. Embora Josué estivesse no caminho reto a Deus, obedecendo seus mandamentos e ordenanças, havia dentre eles um membro que estava contaminando Israel como traça, e essa pessoa não podia mais fazer parte daquele projeto que o Senhor tinha com o seu povo eleito. Não existe exceções para Deus, porém cada pessoa escolhe seu caminho e cada escolha terá uma consequência. A terceira mentira é que eu posso ser feliz sendo cristão sem ter comunhão com Deus? Uma mentira perigosa. Satanás fica infeliz quando alguém se converte a Deus. Porém, quando um cristão não congrega, não lê a Bíblia, não busca a Deus em oração, ele fica enfraquecido na fé, e todos estamos suscetíveis a isso. E quando os cristãos se juntam em união em um só propósito, além de haver comunhão entre os irmãos, Deus se faz presente ali no meio. Vemos isso claramente no livro de Salmos 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando não revestimos das armaduras de Deus, ficamos vulneráveis e fracos espiritualmente. Em Efésios, capítulo 6 e verso de número 11, nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, irmãos, estejam firmes e firmados em Cristo Jesus. Somente nele encontramos forças para suportar as dores e não desanimar na fé. A quarta mentira é que todos os caminhos levam a Deus. Não se deixem enganar por essa mentira criada por Satanás e talvez a mais utilizada por falsos líderes dos últimos tempos e muito usada por outras religiões. Alguns até dizem: servimos o mesmo Deus, ou Deus é um só. Porém, essas afirmações não passam de grandes mentiras, ciladas do diabo para te confundir e tirar você do seu alvo, que é Jesus. A Bíblia é inerrante quanto a isso. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e versos 5 e 6, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esses caminhos que os homens foram criando ao longo dos séculos, nada mais é que um abismo criado pelo diabo que conduz o homem ao inferno. A quinta mentira é que Deus não perdoou seu passado. No livro de 1 João, capítulo 1 e verso de número 9, ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia é verdadeiramente clara quanto a isso. O único acusador das nossas almas é Satanás, e mais uma vez, em seus truques sujos, ele assopra em nossos ouvidos o que de errado cometemos no passado. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, através do teu Filho amado Jesus Cristo, tem poder para nos limpar e nos dar vestes novas quando acreditamos, confessamos a Ele como Salvador das nossas vidas, e assim somos
somos perdoados e novas criaturas nos tornamos. Então, meus amados, o inimigo existe e está presente nesse mundo, mas não devemos deixar ele nos acusar, nos afastar do nosso bem mais precioso, pois Jesus já pagou um alto preço na cruz para que eu e você tivéssemos comunhão com o Pai e fôssemos chamados de filho amado por Deus. A resposta está na Bíblia, na comunhão que temos com Deus Pai, na comunhão com nossos irmãos em Cristo e com orações. Quando desprezamos a verdade, o que sobra? A mentira. E há coisas que o próprio Satanás atira como flechas mentirosas para que creiamos. E eu digo que a mentira destrói a pessoa, a família, o casamento, os filhos, a alma, a esperança, os sonhos, os negócios. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Dessa forma, o canal cresce e nós trazemos mais conteúdos como esse. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo.